A graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos falando sobre sensibilidade para alcançar o milagre. A graça e a paz. Sensibilidade para alcançar o milagre. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. O texto vai nos falar de uma certa mulher, cujo nome a Bíblia não apresenta, mas trata como a sunamita. Uma mulher que acolhe o profeta, e ela não tem filhos. E o profeta, então, faz a ela, diz que ela vai ter filho, vai dar à luz. E isso acontece, segundo a palavra do profeta Eliseu. Mas, quando o menino já está com uma certa idade, o texto vai nos dizer que esse menino morre. E essa mãe, então, ela vai procurar o profeta. Sobre isso que eu gostaria de falar e compartilhar. No capítulo 4 de 2 Reis, a partir do versículo de número 27, diz assim: Chegando ela ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi chegou para atirar, mas o homem de Deus disse: Deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o escondeu de mim e nada me revelou. Disse ela: Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: Não me iludas? Disse Eliseu a Geazi: Cinge os teus lombos, toma meu cajado contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Disse, porém, a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a acompanhou. Geazi passou na frente deles e colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem reação. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: O menino não despertou. Bem, é interessante nós atentarmos aqui a este fato. Eu gostaria de tratar aqui de 3 pontos importantes dentro dessa narrativa do capítulo 4 de 2 Reis. Em primeiro lugar, toda a bênção é um exemplo do cuidado de Deus. Todas as bênçãos é uma demonstração aqui do exemplo do cuidado de Deus. O mesmo Deus que abençoa, ele continua cuidando. Deus não é como um relojoeiro que faz um relógio e deixa lá, dá a corda, quando a corda acabar, ele não volta para... Não, nosso Deus, ele é imanente. Ele continua agindo, continua cuidando das bênçãos, né? O fato da sunamita perder o seu filho, porém, né, ela transmite uma mensagem negativa. Poderia, né, o fato dela perder ali o seu filho, poderia trazer uma mensagem negativa. Quantas pessoas, quando ocorre alguma coisa, ela recebe uma bênção, ela tem uma bênção, mas quando acontece alguma coisa, ela logo toma aquilo por algo negativo na vida dela. E tem muitas pessoas até que começam a blasfemar, dizer: Deus não está cuidando, cadê Deus, onde está Deus, por que isso aconteceu? Eu quero te dizer que todas as bênçãos de Deus, Deus continua cuidando. Amém. Ele é poderoso, ele faz questão de cuidar, porque ele está presente, ele se faz presente, né? Porém, o mesmo Deus que a abençoou continua cuidando e de manter as bênçãos, né? O que aconteceu com o filho da sunamita estava fora do alcance da mãe, porém não de Deus. O menino morre, está fora do alcance, mas não do alcance de Deus. Eu quero te dizer que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que está fora do nosso alcance. Mas aquela sunamita, ela vai até o homem de Deus. Ela vai até o monte onde o homem está. Ela vai à procura daquele que fez a promessa e a promessa se cumpriu. Ela vai à procura daquele que ela sabe que a presença de Deus está nele. Então, muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas está fora do nosso alcance, mas nós devemos procurar a Deus, onde está a solução de todos os nossos problemas. Amém. Bem, a mulher, crendo na promessa, foi até o profeta Eliseu. Toda a ação causa uma reação. Qual foi a ação desta mulher? Crer. Porque creu, ela agiu, ela foi até a mulher, até o homem de Deus. Então, eu quero te dizer que as nossas ações vai provocar também reações positivas ou negativas. Deus tem o controle de todas as coisas, mas precisamos não somente de crer nisso, mas agir em conformidade com o que cremos. Em segundo lugar,
depois de apresentar aqui que Deus continua cuidando da bênção, porque ela foi até o profeta e ali ela encontrou a solução para o seu problema, que era o menino que estava morto. Depois de falar sobre isso, eu gostaria de compartilhar com vocês, destacar o segundo fato importante nesse texto, que mostra a sensibilidade e as limitações do homem. Quando, no versículo de número 27, vai dizer assim, segundo Reis 4, 27, o texto nos diz assim: chegando ela ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi chegou para atirar, mas o homem de Deus disse: deixa, a sua alma está em amargura, e o Senhor o escondeu de mim, e nada me revelou. Em primeiro lugar, mostra aqui a sensibilidade do homem de Deus. Quando ele vê a mulher se aproximando, ele logo percebe que a alma dela está em amargura, a maneira que ela se aproxima, a maneira dela se humilhar. Quando diz, ela se apega ao pé do profeta, demonstra alguém que está se humilhando. E ele então tem a sensibilidade de perceber que a alma dela está em aflição. Quantos líderes hoje falta essa sensibilidade para com os seus próximos? Eu lembro que quando Ana ela estava orando ali, clamando, porque ela não tinha filho, o sacerdote estava ali na entrada do templo e a teve como embriagada. E Ana disse ao sacerdote: não me tenha como embriagada, nem como filha de Belial. A minha alma está aflita em aflição. Quantos líderes hoje não têm essa sensibilidade? Aliás, hoje tem muitas pessoas à frente do trabalho, né? Uma das disciplinas para quem faz teologia é a psicologia pastoral. A psicologia pastoral, ela vai contribuir, ela vai ajudar ao pastor, ao líder, ali, ao missionário. Ele vai ajudar a ele aguçar essa sensibilidade, a ele compreender que nem tudo se trata de algo espiritual, nem tudo é maligno, nem tudo são espíritos malignos que estão agindo na vida das pessoas. E hoje, infelizmente, tem pessoas que vão procurar uma ajuda, logo ela é tratada como tem demônio, precisa fazer curso de libertação, precisa de tratar de algo espiritual. E não, muitas das vezes é a alma que está aflita, a alma está desesperada, há uma angústia, há uma dor no coração daquela pessoa. Então tem que ter a sensibilidade. E Eliseu, ele teve essa sensibilidade. Ele vai dizer ao moço: deixa, porque a alma dela está em amargura. E em seguida ele vai dizer assim: e o Senhor não me revelou. O que ele está dizendo? Ele está mostrando ali uma limitação. Há uma limitação do ser humano. Ele está dizendo: ó, eu estou sendo sensível com isso, mas o Senhor não me revelou, há uma limitação em mim. E hoje, infelizmente, muitos têm deixado de lado essa limitação do homem, têm esquecido isso. E agem com prepotência, com orgulho, com vaidade, agem achando que pode todas as coisas, que eles têm o controle de todas as coisas. Então eles começam a agir baseados nas suas capacidades, naquilo que ele estudou, no seu conhecimento. E eu quero te dizer que quando falta esse entendimento que nós somos limitados, nós deixamos de confiar no poder de Deus. E quando deixamos de confiar no poder de Deus, automaticamente também a sensibilidade é anulada. A sensibilidade, né, ela faz parte, é preciso entender que a sensibilidade, ela faz parte daquele que quer tratar com as pessoas, cuidar das pessoas. A sensibilidade faz parte de um discernimento. Tem que haver esse discernimento. E para que haja o discernimento, nós temos que viver na dependência de Deus. Quando estamos na dependência de Deus, reconhecemos nossas limitações. Além de reconhecer nossas limitações, também buscamos ter a sensibilidade, porque o Espírito de Deus atua desta maneira. Então, Eliseu aqui ele vai mostrando que tem essa sensibilidade, né? Um dos motivos mais influentes para que os líderes, porque o motivo que os líderes não têm essa sensibilidade é o orgulho, né? A vaidade, a prepotência. Eliseu poderia ficar orgulhoso quando vê a mulher: ó, ela vem, ela está me agradecendo, prostrada aos meus pés, porque eu falei e o filho aconteceu. Não, nada disso. Ele reconhece: ó, o Senhor não me falou o que está acontecendo. Lá atrás ele falou: ó, você vai ter um filho segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Mas agora ele reconhece: Deus não me falou nada. E hoje tem muitos que Deus não fala nada, eles estão agindo, estão falando por conta própria. Por que isso? Porque deixaram de confiar no poder de Deus por conta disso. Deixaram a sensibilidade
esqueceram de suas limitações. O terceiro ponto que eu quero tratar aqui é que bordão na mão de quem não tem unção não faz milagre. No versículo de 29 ao 31 do mesmo capítulo, vai dizer assim, ó. E disse Eliseu a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu cajado contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino. No versículo 31 diz assim: Geazi passou na frente deles e colocou o cajado sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem reação. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou, nada aconteceu. Por quê que isso não aconteceu? Ao ser enviado para executar a cura ali no menino, Geazi deveria se concentrar tão somente nessa tarefa, que ele foi enviado por alguém, que ele não tem direito de receber glória nenhuma, não deveria ter nenhum interesse nisso secundário. Ele deveria se concentrar apenas na necessidade daquela mulher, na dor daquela mulher. E isso, infelizmente, está acontecendo nos dias de hoje. Muitos querem que o milagre aconteça para se exaltar, para gloriar-se a si mesmo. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém, Jesus, glória a Deus. Só ele é digno de toda a honra e de toda a glória. O coração de Geazi não era bom. Lá no capítulo 5, do mesmo livro de Reis, no versículo 26 e 27, vai dizer assim, ó. Eliseu, porém, disse-lhe: não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era essa a ocasião para tomares prata, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois e servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. Quando aquele homem lá de Naamã, o Naamã, ele vai até Eliseu para ser curado, e Eliseu manda ele dar os mergulhos na água. Ele sai da água e ele quer oferecer prata, ouros, vestes para Eliseu. Eliseu diz: longe de mim aceitar de ti alguma coisa. Eliseu não aceita nada, mas Geazi corre atrás dele. Geazi inventa lá uma conversa e pega, e acha que aquilo está oculto, e por conta disso se tornou leproso. Por quê? Porque o coração dele não era bom. Não era bom. Então eu quero te dizer que muitas pessoas hoje estão à frente do trabalho, muitas pessoas hoje estão profetizando na vida de outros, mas por conta do seu coração não ser bom, coração ser arrogante, orgulhoso, vaidoso, prepotente, milagres não têm acontecido, porque Deus não dá glória a ninguém, e Deus conhece o coração do homem, Então por conta disso também, o cajado na mão de quem não tem unção, nada acontece. Por quê? Porque um dos fatores que acontece hoje é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Os meios justificam os fins. Não importa como aconteceu. Importa, hoje fazem muita maracutaia, muitas coisas, e lá na frente vai dizer que Deus está operando. Os meios justificam o fim. Isso é pragmatismo. Então, esses meios, Deus não aprova. Também Deus não usa de objetos inanimados para realizar milagres. Deus não necessariamente precisa de objetos inanimados. Deus não urge objetos inanimados. Deus urge homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo. E são esses homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo que Deus usa para realizar o milagre na vida de outras pessoas. Então, quando Geazi pega ali o cajado, coloca sobre o menino morto, nada acontece. Porque bordão na mão de quem não tem unção, nada acontece. Não é o bordão que ia trazer o milagre. Não é o bordão. Era a presença de Deus na vida daquele homem, Jesus, que vivia em oração, vivia nos montes. Então, isso são exemplos para nós. Isso são aprendizados para as nossas vidas. É necessário manter firme a fé e a sensibilidade para alcançar milagres. Deus te abençoe. Deus abençoe.